Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. Hoje nós daremos continuidade à série de devocionais que nós iniciamos no último domingo. E eu quero mais uma vez compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem falado, ministrado ao meu coração. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo, possa confirmar ao seu coração tudo aquilo que é da vontade de Deus, assim como Ele tem feito na minha vida nesses dias, e que você possa ser alcançado por essa palavra, onde você estiver, que você possa ser envolvido, convencido, exortado e fortalecido pela palavra de Deus, pelo poder de Deus nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Amém? Bom, vamos lá. Hoje pela manhã eu estava realizando o meu devocional na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 21, que diz assim: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Bom, fica claro aqui que Paulo está falando sobre as relações familiares. Paulo está dando instruções, ordenanças, bíblicas, divinas, acerca dos bons relacionamentos dentro de casa, dentro da família, dentro daquilo que Deus estabeleceu como família, e nós então assim entendemos. Paulo está falando para que as pessoas, os moradores de uma casa, aqueles que constituíram uma família, possam viver em plena harmonia, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo as colocações, os pedidos, as observâncias do Senhor. Bom, mas enquanto eu meditava nesse texto, nesses ensinamentos, eu me lembrei de um texto que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, onde Deus adverte o seu povo com as seguintes palavras: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora eu quero convidar você a pensar comigo, a refletir comigo. Nós estamos diante de uma situação muito difícil em nossos dias. Um enfrentamento de uma pandemia que tem devastado, assolado países e trazido aí medo em todas as partes do mundo, espalhando medo por toda a terra. Não há ainda medicamentos que sejam efetivos no tratamento, no combate às pessoas que estão sofrendo, padecendo por esse vírus. Elas não têm ainda um meio de cura, de restauração para a sua saúde. A única forma que nós temos hoje é a famosa quarentena, ou seja, ficar em casa, isolar-se socialmente das pessoas que estão lá fora e relacionar-se apenas com as pessoas que estão dentro da casa, dentro do nosso lar, a nossa família. Entretanto, algo que deveria ser supostamente fácil tem se tornado hoje um grande problema. Isso porque as pessoas elas não têm obedecido, elas não têm acatado essas ordenanças, esses pedidos que foram feitos pelas autoridades do nosso país e dos demais países, em alguns lugares. Elas não conseguem ficar em casa, apenas se relacionando com as pessoas das suas famílias. E essa realidade ela aponta para uma triste verdade. Os laços e as relações familiares estão em grande colapso em nossos dias. Sabe, existem maridos e esposas que se submetem a grandes cargas horárias de trabalho,
que aceitam várias horas extras por semana, que aceitam qualquer atividade extra que os levem para fora de casa, simplesmente porque eles não se suportam uns aos outros. Existem filhos que ficam semanas na casa de amigos ou de outros parentes porque não suportam os seus pais. Existem pessoas, né, de dentro de casa que não suportam uns aos outros, irmãos que não conversam, mesmo dormindo no mesmo quarto, né, mas que não se dão bem, não conversam, não existe entre eles diálogo algum. E infelizmente, isso mostra pra gente que o nosso maior medo não é um vírus, mas o nosso maior medo é ter que encarar um relacionamento verdadeiro com as pessoas que moram debaixo do nosso teto. Isso porque isso nos coloca diante de atitudes e de posturas que nós precisamos tomar, mas que nós não temos a mínima coragem para fazer. E para nossa surpresa, isso não acontece apenas no meio secular, no mundo lá fora, né? Existem lares cristãos, pessoas que se dizem cristãs, que vivem desta mesma maneira, que vivem deste mesmo jeito. Infelizmente, nós vivemos em um mundo de máscaras. E talvez você pergunte assim, mas pastor, aonde você quer chegar? Aonde você está querendo ir com essas afirmações? É simples. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele vai comentar estes versículos do livro de Malaquias, ele afirma a seguinte frase: o bendito evangelho começa no lar. Se o evangelho não funciona no lar, não funcionará em lugar algum. O momento em que estamos passando é claramente difícil, mas ele é também uma oportunidade que Deus está nos dando, a começar pela sua igreja, de valorizarmos as nossas famílias. Deus está fazendo com que os corações dos pais se convertam aos corações dos filhos. O coração dos filhos se convertam aos corações dos pais. Deus está fazendo que os corações dos maridos se convertam aos corações das suas esposas e o coração das suas esposas se convertam também aos corações dos seus maridos. Deus está nos mostrando a importância do evangelho para além dos templos, mostrando principalmente o poder do evangelho dentro dos lares. Sabe, dentro de tudo isso que nós estamos passando, existem muitas coisas ruins, mas eu consigo imaginar hoje, dentro dos lares, famílias inteiras se reunindo ao redor da mesa para cultuar a Deus. Eu consigo ver pais orando pelos seus filhos, filhos orando pelos seus pais, marido orando com sua esposa e esposa orando com seu marido. Eu consigo ver pais assumindo a sua responsabilidade de ensinar em casa, biblicamente, os seus filhos e as suas filhas. Eu consigo ver as relações familiares sendo reconstruídas. Eu consigo ver perdão. É tempo, portanto, de nós resgatarmos valores perdidos. É tempo de nós voltarmos aos valores bíblicos da família. É tempo do evangelho nos lares. É tempo de ver os pais instruindo seus filhos sobre a verdadeira palavra de Deus. Sabe, eu quero convidar você nesses dias a aproveitar o máximo de tempo que você puder, ensinando, educando, amando a sua família. Aproveite para perdoar, aproveite para reforçar os laços de amor e de unidade, pois nós precisamos passar mais tempo de qualidade em família. Precisamos que o poder do evangelho entre, invada os nossos lares e nos transforme para a glória do nosso Deus. Sabe, nós precisamos voltar e resgatar tudo aquilo que foi perdido. Nós temos visto que a igreja do Senhor está fazendo coisas que ela não fazia há muito tempo. Coisas que ela abriu mão de fazer, mas que lhe eram de extrema importância e de responsabilidade. Deus está convertendo os nossos corações uns aos outros. Deus está restabelecendo a família cristã, os seus princípios cristãos dentro de casa. E nós precisamos, como igreja do Senhor,
assumir a nossa postura, assumir a nossa responsabilidade, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências como cristãos e pedir que Ele possa nos usar, que o poder do Evangelho alcance os nossos lares, que o poder do Evangelho, a começar de nós, transforme as nossas casas e que nós, sendo sal da terra e luz do mundo, possamos refletir a glória de Deus, o caráter de Deus, a presença de Deus neste mundo sem esperança, neste mundo que se encontra cada vez mais caindo abismo abaixo. Sabe? Deus está nos desafiando neste tempo como igreja. Deus está consertando a sua igreja. Deus está despertando a sua igreja nesses dias. E isso começa não nos templos, isso começa nos lares. Isso começa quando as famílias dobram os seus joelhos para orar. Isso começa quando as famílias se reúnem em casa para adorar a Deus, para ensinar a palavra de Deus. Que você possa, nesses dias, investir tempo de oração, de clamor, de súplica, de arrependimento, de estudo da palavra, entregando a sua casa, investindo em relacionamento nos lares. Não haja como se essa pessoa que dorme do seu lado seja uma estranha, seja um estranho. Vocês precisam cada vez mais experimentar de intimidade e da bênção, da paz de Deus nos seus lares. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você nesse dia, que você possa entender tudo aquilo que Deus está falando, tudo aquilo que Deus está fazendo e ministrando nesses dias, que você esteja sensível, que você esteja atento para ouvir a voz de Deus, que você possa orar, não tentando persuadir a Deus ou convencê-lo de alguma coisa, mas que você possa orar pedindo a Deus para que o seu coração esteja em sintonia com o coração dele, para que a vontade dele se cumpra e se manifeste nos nossos dias, neste tempo, para a glória do nome dele. Eu falo com você nessa manhã e te peço que você possa orar a Deus e pedir a Deus para que Ele possa falar e ministrar cada vez mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. É tempo do Evangelho nos lares. O Evangelho está rompendo as barreiras do templo e está alcançando os nossos lares. Que nós possamos estar atentos a isso e que o nosso coração possa fazer dessa maneira como Deus tem nos direcionado para honrar e glorificar o nome dele. Que Deus possa te abençoar, que você e a sua família sejam abençoados, guardados e que o poder do Evangelho possa moldá-los à imagem de Cristo Jesus, ao caráter de Cristo Jesus. Que nós possamos ser dia após dia fortalecidos até que Cristo seja formado em nós, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe durante essa semana.